Vamos começar a fazer os cookies, separando os ingredientes. Na bacia, vamos colocar o açúcar mascavo, o refinado e uma pitadinha de sal. Só para quebrar um pouco esse doce, mas realçar o sabor. Misturar bem. Se tiver açúcar em pedrinha, aproveita para amassar, para quebrar essas pedrinhas e misturar. Depois de misturado, vamos acrescentar a manteiga. A manteiga, ela tá em um ponto de pomada. Tá macio, mas tá em temperatura ambiente, não tá gelado. E aí, você vai misturar até não ter mais açúcar no fundo da bacia. Vai ficar uma massinha firme, mas sem pozinho no fundo. Esse é o ponto. Aqui, a gente coloca um ovo batido. Eu coloquei, eu tirei a pelinha e misturei bem. Eu vou dar uma misturada para limpar minha espátula e vou raspar o resto do ovo que tá no copinho. Aí já aproveita e limpa a espátula também, que fica todos os ingredientes misturados uniforme. Depois de bem misturado, a gente começa a colocar a farinha de trigo. Eu coloco de 2 vezes, porque às vezes a gente vai misturar muita coisa de uma vez e acaba fazendo sujeira. Então, eu já prefiro fazer de 2. Quando tiver quase terminando, não tendo mais farinha no fundo, coloca o restante. E aí, nesse restante, você aproveita e coloca uma pitada de fermento. Mas pode ser bicarbonato de sódio também. E aí, vamos misturar mais um pouquinho. Mesmo processo, quando não tiver mais farinha no fundo, a gente passa para o próximo ponto. Por enquanto, eu prefiro usar só a espátula, porque como tem manteiga, tem açúcar, faz bastante meleira, dependendo se sua mão for muito quente, e a minha é. Então, eu prefiro usar a espátula até onde eu consigo. Depois, eu coloco uma luvinha na mão e vou terminar de misturar a massinha. Nesse ponto, até as crianças podem brincar um pouquinho, podem ajudar. Mas aí, coloca um elástico daqueles tipo de dinheiro na luva, no braço, pra luva não ficar escorregando, porque eu não tinha, o meu tinha acabado. E aí, dá maior trabalho ficar puxando toda hora a luva. Eu tenho aí a barra de chocolate picado, e eu deixei um pouquinho para decorar depois de agregado. Então, você coloca uma quantidade, mas deixa um pouquinho para colocar em cima do cookie depois de pronto. Eu fiz com a barra, mas você pode fazer com a barra, pode fazer com o chocolate que você tiver aí, pode fazer com gotas de chocolate se você achar, se for mais fácil. Aí é só usar a criatividade. E pode ser o chocolate que você gosta, doce, branco, o que for. E aí, ó, o ponto é esse. Eu vou pegar uma bandeja para colocar eles todos na bandeja primeiro, porque a gente vai deixar ele gelando um tempo. Então, dentro da massa, você coloca o chocolate e enrola bem para ele não ficar saindo para fora. Depois, o chocolate que vai por cima é para decorar, porque se esse chocolate que tá na massa, ele ficar saindo todo para fora, na hora de assar ele pode derreter e ficar amargo, né? Pode queimar e ficar amargo. Aí você vai quebrando os pedacinhos. Se for gotinhas é mais fácil. E aí, vai colocando em cima, até terminar. Nesse ponto, depois que terminou de colocar as gotinhas, você cobre com plástico filme e leva um pouco pra geladeira. Ó, ele vai ficar durinho assim. Eu levei um pouquinho pro freezer, porque eu queria fazer rápido. E o ponto de assar, ele fica meio molinho ainda mesmo. Você tem que tirar para esfriar, mas se deixar ele ficar muito douradinho, quando ele esfriar, ele vai ficar duro. O meu eu passei do ponto um pouquinho e ele ficou um pouquinho sequinho, né? Ó, eu tô colocando de novo, coloquei ele tá bolinha durinha, geladinha, e aí você coloca pra
assar. 180 graus. Eu coloquei aqui 25 minutos, porque eu ainda tinha mais um pouquinho para assar. Mas só que você fica na média dos 12 minutos para ver se ele tá bom. Ele vai estar molenga, aparentemente, mas só que na hora que ele esfriar, ele vai ficar, tá vendo que a minha já tá um pouco douradinha embaixo? Então, na hora de comer, depois de frio, ela vai estar mais firme. Então, você deixa um pouco menos assando, que na hora que ele for comer, e na hora que ele for esfriar, você vai comer e você vai sentir que ele vai estar macio e crocante. Porque senão você vai ficar com ele, se ele assar demais, ele vai ficar duro. Ó, agora ele ainda tá morno. Então, ele tá dentro meio chicletudo assim, por causa do açúcar, e macio. Mas ele vai esfriar e ele vai endurecer um pouco mais. Por isso que eu tô falando, presta atenção lá nos 12 minutos do forno. De 10 a 12 minutos eu acho que já tá o suficiente pra assar. Bom, eu acho que é isso. Qualquer dúvida a gente vai se falando.